Magabe, a gente sempre escuta falar muito aquela história do sonho da casa própria, né? Que todo brasileiro tem e a mídia massifica muito isso. Como é que, eu lembro que na época que a gente trabalhou junto, você tinha o sonho do colégio próprio, né? Que existia já uma estrutura e tudo que você fazia era direcionado para esse sonho. Como é que foi, como é que isso te motivava naquela época, né? E hoje, como é que está essa iniciativa? É, desde daquela época, logo que eu, até antes de me formar, né, a minha esposa ela é pedagoga, né, e nós viemos morar nessa região aqui de Ananindeua, próximo do viaduto, e não tinha nas proximidades uma escola com a qualidade acadêmica que nós queríamos, né, enfim, e também em função da nossa base de valores, né, nós somos uma família cristã, a gente queria que a escola fosse um parceiro, né? Não somente uma instituição para transmissão do conhecimento, mas como a criança passa boa parte da sua vida na escola, que a escola comungasse também da nossa fé, daquilo que a gente acredita que são valores essenciais para o ser humano. Mas nós temos muitas intenções e uma escola se faz com estrutura, né? Salas, etc. E então nós vendemos a nossa casa e compramos, pagamos uma entrada numa casa de um amigo nosso que tinha um terreno e nós adaptamos essa casa, né, para fazer a sala de aula. E eu tinha a minha empresa, né, comecei a fazer trabalhos externos. E todo o recurso que eu conseguia dos meus trabalhos, eu sempre investia aqui, né? Então eu recebia de lá. E não foi, embora assim tenha sido um tempo um pouco mais difícil, mas não foi tão ruim para a gente como eu ia comentar contigo. A gente tem uma origem assim humilde na realidade, né? E a gente sabe que é possível viver, né, dentro de um padrão pensando em uma meta, uma coisa maior, né? E é isso que nos motivava. Então eu lembro que chegava no final do ano, velho, quando eu tinha dinheiro, eu não tinha comprado nem meu carro, e no final do ano a minha esposa tem que pagar o 13º. Entendeu? Então o dinheiro do carro ia no 13º. Até que um dia eu não aguentei, meu pai, não, olha, eu vou comprar o meu Santana velho, entendeu? Comprei o meu Santana velho, que esse cara dizia que o dia que eu batesse alguém do Santana, o cara não ia morrer nem na porrada, ia morrer de tétano. O bicho era todo enferrujado. E eu rodei um bom tempo com ele, com esse carro, enfim, né? E hoje a nossa escola, já estamos com 15 anos, né? A nossa primeira turma de vestibular já estão na universidade, acho que todos agora, porque mesmo os 3 que não passaram agora foram aprovados, né? E a minha filha, que começou na alfabetização com a escola, hoje ela faz o 2º ano de Direito. Ela faz Direito na Federal e faz Letras na UEPA. E assim, e outros alunos, que você, é interessante essa experiência. Depois, eu tinha que trabalhar fora, né? Depois eu vim para cá para ajudar a minha esposa, a escola começou a crescer, e eu fui saindo um pouco da área de informática, pegando um projeto aqui, outro ali, e já dando mais tempo aqui. E eu via determinados alunos que eu dizia, rapaz, eu não sei, esse fulano, essa criança, né, não tem futuro. E depois, quando passava essa fase adolescente, eles se tornaram pessoas adultas equilibradas. Né? Eu lembro da minha esposa, na época, dizia, se nós, como escola cristã, não acreditarmos neles, quem vai acreditar? Né? E foi uma coisa assim, verdadeira. Então, hoje, a gente conversa com eles, hoje tem uns alunos nossos que estudam na Alemanha, foram para a Alemanha, tem família na Alemanha, e os pais sempre estão falando conosco e mencionando esse agradecimento, né, dessa parceria da escola. Então, esse é o diferencial deste projeto de escola, criar uma escola parceira da família. Nós não desistimos do nosso aluno, nós estamos o tempo todo conversando com os pais, falando com eles. É duro, em algum momento é duro, mas a gente acredita realmente nisso. Legal.
a bem verdade é que a gente vê que o sonho está se concretizando, né? A escola hoje tem uma estrutura muito boa e acredito que está aí entre os principais, se não o principal dessa área, né? Então, eu acredito que ganha a educação, mas perde a informática. Como é que está essa tua relação com o meio, né? Como é que tu, eu acredito que tu deixaste aí alguns contatos, clientes, né? Como é que está hoje o Jair relacionado com a informática, com a internet? Justamente em função do meu envolvimento, desenvolvimento de vários trabalhos, estão sempre me contactando, né? Me ligando, olha, Magali, eu tenho um projeto tal, e eu me sinto, por um lado, né, feliz pela própria escola em si, mas, por outro lado, assim, um pouco sentindo a falta. Se você olhar na minha estante ali, na minha sala, você vai ver livro de gestão, de risco, contabilidade, mas ao lado tem Java, Linux, Java Server Page, porque eu continuo lendo, porque é uma coisa muito dinâmica, então você não pode deixar de estudar, de ler, de acompanhar, né? Então, o meu plano agora, assim, esses meus contatos, eu vou indicando outras pessoas que eu conheci dentro da área também, olha, fala com fulano tem boa experiência nisso também, e de certa forma você acaba perdendo, porque a pessoa sabe que você não está mais envolvido. Então, eu creio assim, né, qual é o meu planejamento em relação a isso? Eu tenho meus contatos, às vezes os amigos meus me ligam até pedindo minha opinião em determinada coisa aí, no que eu puder, eu estou sempre falando, até porque você não se desliga totalmente, né? Eu estou sempre adquirindo livro, estou sempre navegando na internet, vendo as coisas acontecer e me mantendo informado em relação a isso. E com os projetos, assim, já, mas sem aquela pressão do profissional, né? Eu tenho uma coisa assim, mas são projetos pessoais que eu acho que vai poder vingar bastante, especialmente nessa área dessas novas linguagens, porque eu sempre, desde a época do Pascal, quando na universidade lançaram o do Pascal 7, orientados a objetos, que eu fui estudar o que era orientação a objetos, até descobri que era uma coisa bem mais antiga, mais anterior dele, Smalltalk, enfim. Eu fiquei assim fascinado pela tecnologia em si, mas não havia ainda uma linguagem, as linguagens não estavam meio que, elas eram procedurais e tinham migrado para a orientação a objetos, não tinha uma coisa muito legal. E eu lembro da primeira linguagem que eu trazia conhecimento, que bem próximo que eu peguei, era Python. Né? Aí eu disse, poxa, eu descobri a linguagem Python, e quando eu falava em Python, aqui ninguém sabia o que era Python. E comprei o livro da cobra, que é um livro de Python da O'Reilly, né? Que tem uma cobra assim. Mas ainda assim tinha umas dificuldades na própria linguagem, mas era um grande avanço. Né? Aí surgiu também o Perl, PHP, por aí vai. Né? Mas depois do Python surgiu o Ruby. Entendeu? Aí eu tive contato com o Ruby, a linguagem. Né? Não é o poderoso Ruby, não. É mesmo que é poderoso, né? É o poderoso Ruby, mas a linguagem, né, do japonês, o Matsumoto, é uma linguagem que ela começou muito popular no Japão, mas depois ela veio migrando para os Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, que na Europa, pela própria origem, o Python dominava. Né? Então o Ruby, ele assim, é bem interessante como linguagem. Ele é uma linguagem de script, portanto não é compilada, digamos assim, mas ele tem tudo que uma boa linguagem de programação tem com elegância. Sabe? Então, eu comecei a trabalhar com o Ruby, né, estudando a própria linguagem, e para facilitar o próprio livro, né, que fica disponível na internet, gratuito, e comecei a estudar e fazer alguns projetos em Ruby, especialmente para migração de dados, algumas coisas assim, sem ser parte da interface web.